Muito bem, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento dessa semana, nós vamos falar sobre um assunto que nós temos pautado muito aqui no programa Economia e Desenvolvimento, que é a questão de gestão de pessoas. E nada mais do que receber pessoas que são especializadas nisso e que estão sensibilizadas com o momento que nós vivemos, né? Nós vivemos um momento difícil, tem uma pandemia, as pessoas, de certa maneira, foram atingidas de uma forma ou de outra, outras de maior grau, outras de menor grau, mas todas elas, trabalhadoras e tal, foram atingidas por isso. E a Patrícia Oliveira de Oliveira, Patrícia, muito prazer em tê-la aqui. Prazer Espero que meu, seja a Silvio. primeira de várias vezes, né? Porque tu trabalha numa área que hoje vai ser fundamental para as empresas, que é a área de gestão de pessoas. Isso mesmo. A gestão de pessoas, né, Silvio, por muito tempo ela foi vista nas grandes empresas como apenas um gerador de despesa, né? Um custo, né? É um custo. E hoje, com o momento que a gente está vivendo, o nosso setor ele foi decisivo, né? Para que todo mundo se adaptasse dentro da empresa, né? A gente funciona como um mediador, né, entre o empregado e o empregador, e o nosso papel foi fundamental aí para algumas adaptações aí na pandemia. E veja bem, né, Patrícia, é uma coisa interessante que tu colocas aí, porque a pandemia, ela mudou muito substancialmente a forma de relacionamento das pessoas, entre elas dentro da própria empresa e delas com a empresa, com a direção, inclusive, né? E isso aí tem que ser retrabalhado, tem que ser redimensionado, tem que ser reestruturado. Esse é o teu papel. Mas isso também atinge a direção, né? Não só os funcionários, mas a direção. Sim, sim, atingiu bastante, né? Porque hoje a direção da empresa, ela espera resultado, ela espera que as entregas sejam eficientes, só que ao mesmo tempo ela tem que ter a empatia de saber que as pessoas que trabalham para a empresa saíram do dia para a noite de uma sala de reuniões para a sala de casa para trabalhar. Então, a nossa diretoria, né, a Russell, ela entendeu que a gente precisava fazer alguma coisa para deixar o pessoal que estava em casa trabalhando, trabalhar de uma maneira mais flexível, né? Ali na Russell a gente implementou bastante coisa, a gente mandou computador, cadeira, a gente começou com auxílio home office para o pessoal. Então, foi a maneira que a gente achou de continuar cobrando resultados deles, dos colaboradores, e também de fazer a nossa parte para que isso fosse o menos drástico possível, né? Qual é a percentagem de trabalhadores da Russell que acabaram tendo de ficar em home office? Hoje, a maioria do pessoal está híbrido. Eu posso dizer que, assim, 70% do pessoal está híbrido. Eu tenho, talvez, umas 20% está fixo home office, não vai na empresa para praticamente nada, assim, mas a grande maioria está em formato híbrido. A minha filha é gerente do Itaú Personalité, e ela recebeu outro dia, eu tenho que fazer esse registro aqui, até citar o banco, uma comunicação de que o banco está decidindo que agora alguns gerentes, no caso dela, vão continuar trabalhando no home office. Quer dizer, isso é algo que veio para ficar, inclusive, na Russell? Sim, é uma tendência. A nossa sede, né, a matriz da Russell é em Porto Alegre, e a gente tem uma sede bem grande ali. A gente já está até revendo algumas coisas assim, porque a tendência é que a gente fique menor, né? Menor. E eu lembro aqui o Bradesco. O Bradesco, por exemplo, eu li uma entrevista do presidente do Bradesco a semana passada, e ele está dizendo que o Bradesco vai fechar mais de 1.000 agências. Quer dizer, hoje, o fruto desta pandemia vai ser um redimensionamento empresarial. Sim, com certeza. E outra coisa, né, que a gente tinha muito receio no início, né? Agora o pessoal não vai mais vir na empresa, a gente vai perder um pouco o vínculo, né? E para nós da Russell foi muito positivo, porque a gente tem regionais em todo o Brasil. Sim. Então, antes a gente fazia algumas ações regionalizadas, né? A Regional de São Paulo fazia ação dela, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Hoje a gente consegue juntar toda a empresa numa reunião online, que acontece mensal. Todo mês a gente tem um momento de 1 hora de toda a empresa para falar sobre ações da empresa. E algumas ações também. O aniversário da empresa a gente comemorou numa festa online. Na próxima sexta-feira a gente vai ter um evento grande que vai ser a festa junina. Então a gente conseguiu aproximar bastante todo mundo, mesmo com a pandemia. E é uma coisa interessante porque eu aqui estou acostumado a fazer cobertura de eventos, grandes eventos que acontecem sobretudo na Serra, Gramado e Canela, né? E eu vejo assim a preocupação desse pessoal que promove eventos. Porque muitos desses eventos que antes eram localizados fisicamente em grandes auditórios e tal, previstos, programados, aparelhados para isto,
certamente vão sofrer isso, porque, por exemplo, assim, tem umas instituições aqui da área de petróleo e gás aqui do Rio Grande do Sul, eles acabaram agora vão fazer só online vai reduzir custos, vai ter, quem sabe, até o mesmo, mas nada substitui a questão presencial, né? Essa é uma coisa importante. Isso a gente sente falta, né? Então, tanto que o pessoal vai ainda híbrido e a gente espera, né, que passe isso de uma vez para a gente poder estar mais perto, né? Eu acho que vai se poder, né, Patrícia, tu que é especializada nesse assunto, aí vai se poder combinar as duas coisas, o home office, quer dizer, fazer eventos online, por exemplo, de poucas pessoas, pode fazer online, continuar fazendo, né? Sim. E os grandes eventos, naturalmente, porque eles também são agregadores de valor para a empresa, para o local, enfim, essas coisas também deverão ser manifestadas a partir, digamos assim, de um arrefecimento dessa questão da pandemia. Sim, isso mesmo. Bom, a questão das mídias sociais, como é que tu vê como gestora de pessoas, recursos humanos e tal, e as mídias sociais nas empresas? As mídias sociais nas empresas, elas são fundamentais, né? A gente tem na empresa hoje um setor de marketing que é gerido pelo Bruno Celidônio, que é especialista no assunto aí, pode Grande abraço, meu amigo Bruno, falo muito com o Bruno. Ele é especialista aí, mas ela tem sido fundamental, assim, ela é o trampolim, né, da empresa para comunicação interna, comunicação externa também, né, a visibilidade que isso nos traz é muito importante. E falando em visibilidade, né, a gente teve uma resposta muito positiva sobre todas as ações que a gente teve, que a gente fez na pandemia, né, e a gente teve uma certificação que a gente ganhou agora. Uma pesquisa? Uma pesquisa. É a GPTW, que são as melhores empresas para se trabalhar. E a GPTW fez a pesquisa lá com os nossos colaboradores e 89% dos nossos colaboradores falaram que a Russell é um excelente lugar para se trabalhar. Então, essa foi uma conquista bem importante, assim, e que isso também está sendo bem trabalhado nas nossas mídias aí. Que beleza. Eu me lembro assim que as 5 grandes da área de controladoria, auditoria, contabilidade, né? Hoje a Russell pode-se dizer que ela está entre estas também, né? E até foi importante tu falar isso, das Big Four, a GPTW, apenas 2 delas têm, né? E a Russell aí conseguiu, então, se igualar nessa questão aí de uma empresa que é boa para se trabalhar. E o Rio Grande do Sul, como é que está no ranking da Russell? Assim, porque ela naturalmente é uma empresa mundial, né? E aqui no Brasil tem vários locais onde ela atua. O ranking do Rio Grande do Sul na Russell? Daí eu não vou saber te falar. Mas eu digo assim, o Rio Grande do Sul é um ponto importante para a Russell, né? Porque é um mercado exportador, é um mercado de grandes empresas. Aqui, exatamente. Por exemplo, o IBGE, Patrícia, no ano passado eles fez um balanço, e eu tive acesso a isso porque a Fundação Getúlio Vargas, de certa maneira, onde eu estudei, ela repercutiu esse assunto, que o Rio Grande do Sul é o estado no Brasil onde há o maior número de empresas longevas. As empresas duram mais aqui. Sim. É uma característica do gaúcho isso também, né? Sim. Esse apego à tradição. Porque o gaúcho, ele preza muito pela qualidade, né? Isso a gente vê muito quando, por exemplo, a gente vai para o Nordeste, uma das coisas que a gente mais sente lá é a questão do atendimento, né? Aqui a gente preza o bom atendimento, né? E principalmente numa questão de empresa de prestação de serviço como a nossa, né? E de serviços técnicos, né? Então, a gente preza muito por isso é fundamental e não é uma característica da Russell, isso é uma característica de empresas gaúchas, isso eu E a maioria, os funcionários da Russell são todos gaúchos ou tem gente que veio de fora? Não, a gente tem em vários lugares. A gente tem Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, São Paulo e Belo Horizonte. E a Patrícia Oliveira de Oliveira é de onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre? Sim. Que legal. Sim. E a tua experiência nesse ramo, como é que começou? Como é que tu começaste, Patrícia? Eu comecei na Russell em 2019, eu entrei lá como na parte técnica, como auditora. E aí, em 2020, 2021, eu fiz essa transição para a gestão de pessoas, né? Então, na gestão de pessoas na Russell, Tu é um fruto maravilhoso da pandemia. Isso, da pandemia, né? E da Russell. Que tu começou lá em 19, quer dizer, pegou 20, né? Em 19, que mês que tu entraste lá? Junho, quer dizer, a pandemia começou praticamente no fim de 19. Exatamente. Veio para cá em março, em fevereiro, março de 20. E tu pegou toda essa bagagem. Então é importante isso, porque na verdade despertou em ti essa questão, essa visão que tu já tinha, né? Mas despertou mais, ainda teve mais, digamos assim, ela foi muito mais enfatizada de geração, de gerar, né? As questões das empresas e do negócio com o recurso humano. Exatamente, isso eu sempre falo dentro da empresa, que isso é um ponto positivo que eu trago a meu favor,
que eu tenho uma visão de pessoas, de gestão de pessoas, mas eu também tenho a parte mais técnica, né? Que eu acho que essas duas combinações aí foi bem positivo para mim e para a empresa. É uma coisa muito complexa, eu não deveria deixar para o final, mas de qualquer maneira eu vou te perguntar assim rapidamente. Hoje nós estamos vivendo uma questão de desemprego, pessoas buscando oportunidade de negócios, e aquelas pessoas, do ano passado para cá, 2.700.000 novos MEIs, micro e pequenas empresas individuais, foram criadas no Brasil. E essa é uma saída das pessoas também, né, que perdem o emprego. Sim, é uma saída e até a questão de custo para a empresa que é a que contrata, né, que é o empregador. Então, alguns projetos específicos, alguma coisa assim, a gente acaba tendo que buscar esses profissionais no mercado, né? E porque aí a gente não teria como contratar ele por muito tempo, porque não teria demanda suficiente, mas para aquele projeto em específico, sim. Então, a gente acaba procurando esses profissionais no mercado, sim. E até porque, pela minha experiência, por ser economista nesse meio, aí muitas empresas, nós sabemos que o custo de contratação no Brasil ainda é muito alto e tal, é muito complexo e desestimula muito as empresas a isso. De qualquer maneira, qual é o recado final que tu daria para aquelas pessoas que querem ter o seu próprio negócio? Eu daria o recado, então, para vocês, não desistam, né? Tenham persistência. E a MEI hoje, ela é uma tendência, né? É claro que ela não te dá tanta estabilidade, né? Mas ela é uma tendência e tem bastante mercado. Acreditem no negócio, acreditem em vocês e vai dar tudo certo. É um grande desafio, tá certo. Parabéns pela entrevista, Patrícia, muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço ao pessoal da Russell aí que proporciona essa possibilidade de trazer essas coisas fundamentais, né? Para que as pessoas possam ser felizes, se realizarem e prosperarem, que é o importante. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, até mais. Bom, nós encerramos nosso Economia e Desenvolvimento nesta semana, desejando para vocês uma bela semana de trabalho. Na semana que vem estaremos aqui de volta. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela fidelidade. Até lá.